Que alegria, meus irmãos. Hoje é um dia de muita celebração para nós, um dia de festa. A nossa vida é marcada por alguns eventos únicos, alguns eventos que eu gosto de chamar de eventos litúrgicos, eventos solenes, eventos que não acontecem duas vezes em nossa vida, mas acontecem uma vez só e por isso carregam um significado extraordinário e especial em nossas vidas. Hoje é um dia como esse. Um dia que nós nos alegramos com esses batismos. Vamos orar pedindo a graça de Deus agora enquanto meditamos em sua palavra. Senhor Deus, Deus Trino, nós nos achegamos a Ti, louvando, engrandecendo o Teu santo e bendito nome por todos os Seus grandes feitos em nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é gracioso, misericordioso, e nós testemunhamos isso mais uma vez junto do Teu povo, e estamos reunidos para oferecer esse culto ao Senhor. Esse culto não é a homens, esse culto não é para o nosso deleite, para o nosso prazer, embora nos deleitamos e temos prazer nele. Mas, acima de tudo, nós queremos que esse culto seja prazeroso e deleitoso ao Senhor, porque é a Ti que nós o oferecemos. Porque sabemos que, se ele for prazeroso ao Senhor, isso será prazeroso para nós também. Por isso, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, e agora em especial, que a pregação da sua palavra, Deus, seja fiel à Tua vontade, à Tua revelação. Me ajuda aqui na exposição desse texto, e ajuda todos que estão aqui me ouvindo nessa manhã, para que compreendam e tenham seus olhos abertos às riquezas da glória que há no Teu nome e na Tua palavra. É em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai que eu oro. Amém. Como eu disse, irmãos, a nossa vida é marcada por esses eventos especiais, extraordinários, que não acontecem duas vezes. E esses eventos não são só especiais para aqueles que passam pela cerimônia, mas são especiais também para todos aqueles que testemunham essa cerimônia. Por exemplo, eu sempre gosto de falar isso quando eu celebro um casamento, que o casamento, embora seja a troca de alianças de um casal específico, é um momento para que todos os casais ali presentes retornem ao dia do seu próprio casamento e reafirmem a aliança com o seu cônjuge. É um momento para que a gente celebre o casamento de outro, mas ao celebrar o casamento de outro, eu seja renovado, restaurado e relembrado dos meus próprios votos que eu fiz à minha esposa e a gente possa reafirmar a aliança que fizemos. Ou também eu gosto de lembrar isso quando celebro velórios. Eu sempre digo que todo velório que nós participamos é o nosso próprio velório. Quando a gente está velando um corpo em um caixão, eu sempre gosto de dizer, esse caixão é o seu caixão. Em breve será você que estará aqui. Por isso, nós devemos participar de todo o velório como sendo o nosso próprio velório, porque aquele é o fim inescapável de cada um de nós, de forma que a gente deve aproveitar aquela cerimônia para relembrar sobre a brevidade da vida e sobre a necessidade que temos de arrependimento. E hoje, mais uma vez, nós temos um momento como esse, que é o momento do batismo. Hoje é um batismo de 16 pessoas. Hoje é o dia em que a Bruna, a Carla, a Isabelle, a Giovana Léo, a Karen, o Rodrigo, o Rafael, a Daniele, o Igor, a Thalita, o Adilson, o Vando, a Laine, a Élida, a Noemi e o Luan estão anunciando publicamente que foram restaurados pelo Senhor Jesus Cristo. E assim hoje recebem essa marca de que não pertencem mais a si mesmos, mas que agora pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas não se engane, como eu disse, esse não deve ser um dia marcante e especial somente na vida desses 16 irmãos. Mas é um dia especial para você que já foi batizado, para que hoje, nesse dia, você retorne ao dia do seu batismo, para que você se lembre o dia que você se batizou, ao dia que você se colocou diante da igreja e professou publicamente que você pertencia agora a um outro Senhor, e que voltando a esse dia do seu batismo, você seja reanimado, fortalecido e reafirme aquela aliança que você fez com o Senhor. Eu quero hoje, nesse dia, voltar a 21 de abril de 2001,
o dia do meu batismo. E enquanto celebro o batismo desses 16 irmãos, reafirmar diante do Senhor a minha aliança com Ele, dizendo: Senhor Deus, aquilo que aconteceu em 21 de abril de 2001, permanece hoje muito mais forte, permanece hoje com muito mais convicção, amor e zelo. E eu quero mais uma vez declarar diante do Senhor que Tu és o meu Deus e eu sou o Seu filho. Que você não perca a oportunidade de hoje, para, como eu disse, retornar ao dia do seu batismo e assim reafirmar a aliança com o Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, enquanto celebramos, é: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? A quem você serve? E para meditarmos um pouco nisso, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Hoje, por conta dos batismos, nós sairemos um pouco da nossa sequência natural em Provérbios e faremos uma exposição lá no livro de Romanos. Então abra comigo no livro de Romanos, capítulo 11. Mas antes de lermos propriamente o texto, eu quero te dar um breve cenário de tudo que Paulo vem falando no livro de Romanos até chegar aqui no capítulo 11. Vocês sabem que o livro de Romanos é o livro que sistematiza doutrinariamente o que é o Evangelho. E Paulo faz isso de uma forma primorosa. Dos capítulos 1 a 3, Paulo nos evidencia que, pelo nascimento natural, todos nós estamos debaixo de um senhorio. Mas que senhorio que é esse? O senhorio do pecado, o reinado da carne. Paulo nos mostra que cada pessoa na história, espalhada pela terra, todos nascem debaixo de um mesmo senhorio. O senhorio da morte, do pecado e da miséria. E esse senhorio faz com que cada um de nós, ou fez com que cada um de nós, se entregasse à impiedade e à perversão, e cada um de nós rejeitássemos a Deus da sua própria maneira. Cada um de nós passou a servir falsos deuses. Veja que Paulo não retrata a gente como não tendo deuses, como dando as costas para o Deus verdadeiro e ficando sem um Deus a quem servir. Não. Paulo deixa muito claro no capítulo 1 que nós apenas fazemos uma troca de deuses, uma troca de senhores. Aliás, nós já nascemos debaixo do reinado desses falsos deuses. E Paulo vai dizer: há muitos falsos deuses que vocês serviram. Alguns servem falsos deuses por meio da imagem de animais, de quadrúpedes, de répteis, e trocaram a glória do Senhor Criador pela glória da criatura. Outros, por outro lado, servem a deuses fabricados por mãos humanas, deuses de madeira, de pedra, de barro, e se curvam diante desses deuses, servindo aquilo que não pode salvá-los. Mas Paulo deixa muito claro no capítulo 2 que muitos servem um falso Deus, pensando servir o verdadeiro Deus, que é a idolatria da falsa religião, a idolatria da falsa religiosidade, a idolatria da autojustificação. Paulo mostra que a idolatria não está presente somente no povo pagão, esse povo que se dobra diante de ídolos, de animais, de árvores, do sol e da lua, mas essa idolatria também está presente naqueles que estão muitas vezes presentes em contextos religiosos, mas que baseiam a sua fé e a sua convicção na autojustiça, na autoadoração. Por isso Paulo dá uma sentença final dizendo que todos se extraviaram, todos se perderam. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, mas todos deram as costas para o verdadeiro Deus. Todos odiaram a Deus e passaram a servir um Deus falso. Mas Paulo não para por aí, porque logo na sequência, Paulo nos apresenta o Evangelho de Deus. A mensagem de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado para resgatar um povo dentre esses que estavam perdidos. Um resgate totalmente operado por Deus, unicamente com base na graça e na misericórdia dEle. Não porque havia algo em nós que chamou a atenção de Deus, mas simplesmente porque Deus, sendo misericordioso, resolveu salvar um povo por meio da fé na obra consumada de Jesus.
Diante disso, Paulo mostra como essa mensagem da graça não é uma novidade. Pelo contrário, essa mensagem da graça é o que vem sendo revelado desde a primeira página das Escrituras. Durante toda a história, Deus salvou um povo para si e separou um povo para si por meio da fé, por meio da graça. Paulo mostra que Abraão foi salvo por meio da fé. Abraão não foi salvo por meio das obras, mas unicamente por meio da fé. E essa mesma fé que salvou Abraão, é essa fé que vem salvo pessoas em toda a história. E é essa mesma fé de Abraão que hoje esses 16 irmãos estão professando aqui publicamente. A fé de que Deus enviaria no passado, lá do lado de Abraão. E do lado de cá é a fé de que Deus enviou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. De forma que todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus por meio da fé, agora encontram paz com Deus. Vejam, aquela relação antiga de inimizade, de ódio que havia entre nós e Deus, agora foi substituída por uma relação de paz, com base unicamente na obra de Jesus Cristo. Essa paz que nós temos com Deus significa que com Ele nós morremos e com Ele nós também vivemos. Porque não somos mais governados pelo poder do pecado, mas agora o Espírito Santo, Ele governa a nossa vida. O Espírito da vida é o que Paulo fala em Romanos, que nos livrou da morte e do pecado e agora nos possibilita uma vida de alegria, de libertação, de glória e de paz. Essa é a vida de paz com Deus. Essa paz com Deus que Paulo chega a afirmar, se vocês alcançaram tudo isso com Deus, se Deus trouxe vocês do império das trevas e os transportou para perto de si em paz e bondade, eu pergunto para vocês, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus fez tudo isso, enviou o seu próprio Filho para nos resgatar, você acha que vai ser morte, ou nudez, ou espada, ou os demônios que vão te arrancar da presença de Deus? Não. Paulo está dizendo, é por isso que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o que está por vir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa convicção tamanha de que Cristo me resgatou dos pecados e me trouxe para perto do Pai em paz e abundância, é a convicção que me faz saber que o mesmo Deus que me salvou é o Deus que me preservará debaixo da tua graça e da tua bondade por toda a eternidade. Assim, irmãos, Paulo chega ao final da sua argumentação, mostrando que esse evangelho que chegou até nós, não para em nós. Pelo contrário, esse evangelho continua avançando. Esse evangelho continua alcançando mais e mais vidas por meio da pregação. Hoje nós testemunhamos isso, o avanço do reino de Deus. E Paulo vai dizer, olha, essa mensagem, ela ainda vai salvar muito mais gente, porque o reino de Deus é um reino vitorioso, é um reino que ninguém pode parar, é um reino que avançará por toda a eternidade. E o futuro reserva um povo separado por Deus, preservado por Deus, que será chamado e será salvo por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quão maravilhosa é a mensagem do Evangelho. Quão maravilhosa é essa mensagem do nosso resgate. Nós que estávamos servindo e debaixo de um senhorio da morte, do pecado, agora fomos transportados para o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Um senhorio não mais debaixo de Adão, que é o que ele trabalha no capítulo 5. Esse nosso cabeça federal, esse homem que nos representava em pecado, em miséria, em condenação. Mas agora um reinado que está debaixo de outro cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Esse reinado que não é mais de morte e destruição, mas um reinado que é de paz, abundância e alegria. Irmãos, quando Paulo encerra toda a sua argumentação, Paulo então chega ao texto de Romanos capítulo 11, a partir do verso 33. Paulo se depara com toda essa maravilha, com toda essa glória, e ele escreve o que ele escreve em Romanos,
11, a partir do verso 33, eu peço que você acompanhe comigo. Olha o que Paulo diz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, Paulo com essa palavra, ele mostra que toda essa teoria doutrinária que ele trabalhou por 11 capítulos, não são somente um enriquecimento intelectual, algo que está guardado na mente, uma convicção mental de Paulo. Não, Paulo mostra como isso de fato alcançou a ele por inteiro. De forma que Paulo para diante da glória, da manifestação do Evangelho, e ele não tem outra coisa a fazer que não adorar, que não se curvar de joelhos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, e dizer quão insondáveis são os seus conhecimentos, quão profundos são os seus conhecimentos. Quem é como o Senhor? Quem que te orientou? Quem que foi mais sábio do que o Senhor? Mas não há ninguém no céu, não há ninguém na terra ou debaixo da terra que se assemelhe a ti. E Paulo encerra com essa declaração do versículo 33, dizendo assim: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aqui é um sinal de adoração. Paulo está adorando a esse Deus. E ele diz: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como eu disse, a pergunta que eu tenho para fazer a você hoje é: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? E nesse trecho aqui, nós temos a primeira marca que eu quero falar com vocês sobre como identificar o seu Deus, o seu Senhor. E a primeira marca é a marca da glória, é a marca da adoração. Ouçam bem o que eu vou dizer. Nós sempre adoramos ao nosso Deus. Nós sempre rendemos glória ao nosso Deus. Calma. Não necessariamente ao verdadeiro Deus. Mas nós sempre rendemos glória àquele que é o nosso ídolo, àquele que é o nosso Senhor. Seja ele um falso Deus, seja ele o verdadeiro Deus. Mas está no ser humano esse senso de adoração. Todo homem nasce com esse senso de divindade, de adoração. É impossível alguém viver a sua vida sem adorar a nada. Mesmo o ateu, ele é um adorador. Ele adora a si mesmo. Ele fez a si mesmo de Deus e ele rende glória e louvor a si mesmo. A minha pergunta para você é: a quem você glorifica em sua vida? E o significado de glória e adoração pode ser o significado de peso. Glória carrega a ideia de peso, a ideia de importância, a ideia de amor, algo que nós amamos. Então me responda essa pergunta: a quem você glorifica em sua vida? A quem você dá peso em sua vida? Ou melhor, a que você dá peso em sua vida? O que é importante para você? O que de fato você adora em sua vida? Onde estão os seus pensamentos? Onde está a sua preocupação? Ou onde você encontra satisfação, alegria, completude? Em outras palavras, o que é que você ama na sua vida? Me responda essa pergunta, e eu direi para você quem é o seu Deus. Ou se talvez eu, ao invés de perguntar para você, eu perguntasse para as pessoas que convivem com você, para os seus amigos, para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos. E se eu perguntasse para eles, o que é que essa pessoa ama? Me fale, o que é que ela ama? No que ela fala, no que ela pensa, no que ela ocupa os seus dias, o que ocupa o centro da sua vida? E a resposta
me dirá quem é o seu Deus. Talvez eu saberei que o seu Deus é o dinheiro, ou que o seu Deus seja a carreira, o seu trabalho, às vezes a própria família. Alguns vivem suas vidas em busca dos momentos de lazer, estar com os amigos, ou o time do futebol, ou muitos que vivem toda a sua vida com base no próprio nome, preocupado com a honra, com o que as pessoas pensam de mim. Ou talvez seja um pouquinho disso tudo. Sabe por quê? Porque falsos deuses não são ciumentos. Ídolos não são ciumentos. Ídolos não se incomodam de dividir o lugar com outro ídolo. E aí o que acontece é que você criou para a sua própria vida um panteão de deuses e ídolos a quem você se dobra, a quem você serve, a quem você adora. Esses que ocupam o peso da sua vida, a sua preocupação, a quem você exerce glória, a quem você entrega glória. Mas, meus irmãos, quando Jesus Cristo é rei, Ele não aceita nenhum outro rei ao seu lado. O Senhor Jesus Cristo reina soberano, e o Senhor Jesus exige exclusividade. Ele mesmo diz isso em Mateus 6:24, quando ele afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai amar a um e odiar o outro, ou você se devotará, veja, entregará glória, louvor, adoração a um e vai desonrar o outro. O que Jesus está dizendo é, se você quiser ficar com os seus ídolos, com os seus deuses, com os seus falsos deuses, pode fazer uma coleção deles. Entregue-se a eles. Mas debaixo do meu senhorio, debaixo do meu reinado, não há espaço para nenhum outro Deus. Se você está debaixo do meu reinado, então a sua vida dará glória somente a mim. O peso da sua vida será somente a mim. A adoração da sua vida, a preocupação da sua vida, o interesse da sua vida, o deleite da sua vida, o amor último da sua vida, deve ser entregue somente a mim e a nenhum outro. Irmãos, a Escritura afirma que Deus é um Deus ciumento, que Deus é um Deus zeloso. Deus não suporta ser dividido. Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Se você acha que você vai me servir, enquanto você continua com a sua vida, dando glória, louvor e adoração a falsos deuses, faz o seguinte, volte para os seus falsos deuses, volte para os seus ídolos, ou então, queime-os todos e venha adorar somente a mim. A pergunta que eu tenho para fazer a você é, qual Deus é glorificado em sua vida? Você de fato vive para a glória de Deus? O peso da sua vida, a importância da sua vida, o amor mais sublime da sua vida está em Cristo e no Evangelho? Se não, meu chamado para você é arrependa-se e volte. Arrependa-se e volte. Mesmo cristãos verdadeiros e salvos podem por vezes retornar aos seus falsos deuses, retornar aos seus ídolos. Mas meus irmãos, enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança de arrependimento. Por isso, se você se percebe hoje, na celebração do batismo, percebendo que o Deus da sua vida não tem sido o Senhor Jesus Cristo, mas que você tem dado adoração, importância em peso a tantas outras coisas que não o Senhor Deus, que o batismo de hoje te faça, mais uma vez, dobrar os seus joelhos ao Senhor Jesus e fazer coro com o apóstolo Paulo, dizendo, Senhor, é tudo por meio do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, que a Ti seja dado todo louvor e toda glória em minha vida e eternamente. Mas eu quero ler com vocês ainda o comecinho do capítulo 12. No versículo 1, quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui está a segunda marca para que você identifique quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. E a segunda marca
é a marca do sacrifício. Leia mais uma vez comigo. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está fazendo um clamor. Ele urge aos crentes, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Se de fato você creu no Evangelho, se de fato você se diz estar debaixo do senhorio de Cristo, então sacrifique-se a Ele. E Paulo deixa claro que esse sacrifício não é como dos pagãos. Aqueles sacrifícios, por exemplo, dos vikings, ou de tantos outros povos pagãos, que eles se sacrificavam e morriam ali como uma oferenda a um falso Deus. Não, Deus não quer isso de vocês. O que Paulo diz é que o sacrifício que Deus exige é um sacrifício vivo. Ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Porque, irmãos, talvez seja muito mais fácil morrer por uma divindade do que viver pelo verdadeiro Deus. Talvez na empolgação do momento, do amor primeiro que surge no coração, você diga, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Mas no dia seguinte de manhã, você não está disposto a viver pelo Evangelho. Muitos dizem quando se convertem, eu quero ir para a China, entregar a minha vida para morrer pelo Evangelho, pregando aos muçulmanos, em locais perseguidos, eu quero morrer pelo Evangelho. E no dia seguinte, não são capazes de separar 15 minutos do seu dia para leitura devocional e oração. Mas lembrem-se, quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Se você não é capaz de viver pelo Evangelho, se você não é capaz de viver em sacrifício a Deus, não pense na sua cabeça que quando a verdadeira perseguição chegar, você estará disposto a morrer por esse Deus. Mas Paulo mostra que quando nós servimos de fato a um Deus, nós nos sacrificamos a Ele. E mais uma vez, isso é verdade debaixo do senhorio de Cristo, mas é verdade também debaixo do senhorio de falsos deuses. Você quer saber quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor? Responda essa pergunta para mim. A quem você se sacrifica? Ou a que você se sacrifica? A quem você está disposto, ou a que você está disposto a acordar cedo e dormir tarde? O que te faz disposto a ser diligente? Como dizem as pessoas, a sair da zona de conforto, a renunciar dias de prazer, dias de alegria com os amigos, para alcançar algo maior. Olhe para a sua vida e me diz, a que você faz sacrifícios? Para conquistar sua casa própria? Para alcançar um patamar melhor dentro da tua empresa? Para alcançar aquele carro dos seus sonhos e pagar aquelas parcelas mensais? Ou para fazer aquela viagem que você sempre sonhou? A que você se sacrifica? Como eu disse, talvez pelo seu time de futebol, pelas roupas de marca que você quer usar e precisa manter. A que você faz sacrifícios, renúncias, entrega a sua saúde, suas noites de sono, está disposto a mudar de cidade para alcançar essas coisas? Me responda, e eu direi quem é o seu Deus. Mas se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então você deve ter sacrifícios. Sacrifícios que você é capaz de lembrar e nomeá-los, que você faz em prol do Senhor Jesus. Quais sacrifícios você faz ao Senhor Jesus? Qual foi o último sacrifício que você fez? Por causa dele, qual pecado você renunciou? E veja, quando a gente fala de sacrifício, é algo que nos custa. Como eu disse, já disse algumas vezes, ninguém se sacrifica para comer uma pizza. A gente se sacrifica para fazer uma dieta comendo brócolis. Isso é sacrifício. Só é sacrifício algo que nos custa. Algo que nos é difícil. O que você sacrifica pelo Senhor Jesus? O que para você é difícil, mas você faz
porque você serve ao Senhor Jesus. Em termos práticos, como eu disse, você é capaz de sacrificar minimamente 10 a 15 minutos diários de leitura da palavra e oração? Ou você é uma pessoa que vive com desleixo, incapaz de sacrificar 15 minutos do seu dia para ter comunhão com Deus e um momento de meditação na sua palavra? Se você não sacrifica 15 minutos diários, não pense que você tem vivido a sua vida como sacrifício vivo a Deus. Quanto você tem servido a sua igreja, quanto você se prepara para os cultos, para estar no horário, para estar presente, o quanto você se sacrifica para servir pessoas ao seu redor, uma viúva, um órfão, alguém que não tem uma família cristã, para passar o dia com você, para que você discipule, para que você ensine, para que você sirva nos ambientes da igreja, para que você dedique talvez um dia da semana, uma noite da semana, um sábado, para estar na igreja, servindo em alguma atividade, servindo aos seus irmãos. Se você não tem sacrifícios a apresentar, talvez você tenha servido a um outro Senhor. E como eu disse, o dia de hoje deve servir para que vocês, que já foram alcançados pelo Evangelho, mas que talvez tenham voltado a servir falsos deuses, falsos ídolos, se arrependem e voltem. Porque somente o Senhor Jesus deve ser servido com esse serviço que nós estamos dizendo, de sacrifício, a quem nós nos entregamos e a quem nós, de fato, nos devotamos. Por fim, a terceira marca que eu quero falar com vocês, aliás, deixa eu só fazer um comentário antes de irmos para a terceira marca. Quando a gente fala de sacrifício a Deus, não ouse por um só momento pensar que esse sacrifício a Deus é para alcançarmos alguma retribuição da parte dele. Porque Paulo investiu 11 capítulos nos mostrando que essa salvação é unicamente por meio da obra dele, consumada. Ele nos predestinou, nos separou, nos salvou, independente das obras. Ele quis ter misericórdia de nós e teve. Ele quis se compadecer de nós e teve. Ele diz no capítulo 9, sem boas obras, sem ter feito bem ou mal, Deus já separou o seu povo para ser usado como vaso em suas mãos para fins honrosos. Então, quando a gente fala de viver em sacrifício a Deus, não pense você que eu estou me associando a tantas religiões, igrejas evangélicas inclusive, que pregam um tipo de barganha com Deus, de troca com Deus. Não, isso está baseado em toda uma construção que Paulo fez de que nós já temos tudo em Cristo Jesus. Mas porque já temos tudo, agora vivemos a nossa vida entregando tudo a Ele de volta. Como nós já dissemos, eu já disse aqui e repito, o Evangelho é de graça, mas nos custa tudo. O Evangelho é de graça, mas vai te custar tudo, porque o Senhor Jesus Cristo reina soberano e exige tudo. Ele diz, se você não estiver disposto a abandonar sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, ou mesmo a sua própria vida, se você não estiver disposto a renunciar tudo que você tem, se você não estiver disposto a tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Não venha para o meu senhorio. Porque aqueles que estão debaixo do meu senhorio devem entregar tudo a mim. Me diga a quem você se sacrifica, eu direi quem é o seu Deus. Por fim, vamos então ao terceiro aspecto do senhorio. E é o que Paulo diz no versículo 2. Ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui está a terceira marca que vai te ajudar a identificar quem é o seu Deus. A marca é a marca da imitação. Nós nos tornamos como aquele a quem adoramos. Nós nos parecemos com os nossos deuses. Nós nos tornamos a imagem dos nossos ídolos. A Bíblia fala isso de tantas formas diferentes, e em tantos locais diferentes. Mas em especial no Salmo 115, o salmista relata isso, que todos aqueles que servem a ídolos se tornam como eles.
Eles são cegos, surdos, mudos, imóveis, e de alguma forma aqueles que se prostram diante de falsos deuses se adaptam ao formato desses ídolos. Mas irmãos, a marca da imitação não é realidade somente diante de falsos deuses. Ela é a realidade também diante do verdadeiro Deus. Aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo também se tornam a imagem dele. Porque nós nos parecemos com aquele a quem adoramos. Nós imitamos aquele a quem adoramos. Nós amamos, nós servimos e nós imitamos o nosso Deus. Me responda, com quem você se parece? E eu vou dizer quem é o seu Deus. Onde você busca validação para os seus pensamentos, para as suas opiniões, para a forma como você vive, para a sua cultura? Como você sabe se algo na sua mente ou na sua prática é certo ou errado? Você consulta os especialistas da televisão? Você consulta a cultura brasileira? Você recorre à sua cultura familiar? Você recorre ao seu diploma, a forma como a academia que você segue pensa? Ou você recorre às Escrituras, que é o nosso molde? Paulo está dizendo, não se amolde ao padrão desse mundo, mas se amolde, sejam transformados à renovação da vossa mente. Sejam transformados pela palavra. A minha pergunta para você é, você tem sido transformado à imagem de Jesus? Você é capaz de olhar para trás e ver nos últimos anos, a cada vez, devagarzinho, como você tem sido amoldado e se parecido cada vez mais com o seu Deus, com o seu Senhor? Irmãos, se nós de fato estamos debaixo do senhorio de Jesus, nós andamos tão próximos a Ele, que nós acabamos nos parecendo com Ele. Há um ditado antigo judaico, dos talmidins, os discípulos que seguiam os rabinos, que dizia, ande tão próximo do seu rabino, a ponto da poeira que subir dos pés dele, cobrirem os seus próprios pés. Isso é, o meu rabino vai e eu sigo ele tão de perto, que eu me cubro com a poeira que levanta dos seus pés. Aqueles que servem a Jesus, que seguem a Jesus, caminham próximos a Jesus, imitam os seus passos, os seus caminhos, e estão a todo momento sabendo se aquilo que fazem, se aquilo que pensam, se aquilo que agem e reagem agrada ao Senhor Jesus, porque o interesse da vida deles é ser conformado à imagem de Jesus. Se você não tem sido transformado à imagem de Jesus, se você não tem sido conformado à imagem dele, se talvez durante esse processo seu, desde o seu batismo, desde a sua conversão, você talvez tenha se perdido, retornado a teus falsos deuses e erigido novamente altares aos antigos deuses. Meu chamado para você é, destrua-os todos, queime-os todos. Use o dia de hoje, a simbologia de hoje, o batismo de hoje, para queimar todos os seus ídolos, para destruir todos os falsos deuses. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo é um aniquilador de ídolos, é um destruidor de ídolos. Quando Ele chega, todos os ídolos devem ser quebrados, destruídos, lançados fora, para que somente o Senhor Jesus Cristo reine soberano. Hoje, enquanto esses irmãos se batizam, eles estão declarando isso, de que agora na vida de vocês há um novo Senhor, de que antes vocês serviam a falsos deuses, a falsos senhores, talvez até a si mesmos, como Paulo diz em outro lugar, talvez vocês tenham feito do próprio umbigo o seu Deus, servindo a si mesmos, mas que agora vocês servem um outro Senhor, vocês estão debaixo de um outro senhorio, de forma que vocês não podem mais viver a vida de vocês, servindo aos falsos deuses, adorando aos falsos deuses, imitando os falsos deuses. Mas agora, se o Senhor Jesus é cabeça de vocês, Senhor de vocês, então vivam, glorifiquem, adorem, sirvam e imitam o Senhor de vocês. E para todos vocês
que já têm caminhada cristã, que já foram batizados no passado, mas talvez se vejam perdidos, desanimados, afligidos pelo caminho. Que o dia de hoje, como eu disse, seja um marco na vida de vocês. Assim como os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, constantemente faziam marcos territoriais. Lembrem que eles separavam pedras e erigiam ali montes em adoração ao Senhor como marcas de algo que o Senhor fez na vida deles. Que hoje, na vida de vocês, seja um marco. Que na vida de vocês hoje seja colocada uma pedra de um retorno ao Senhor. Um retorno a servir ao Senhor. A servi-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. E mesmo vocês que têm caminhado em submissão real a Jesus, é também mais um momento para que nós reafirmemos a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus, dizendo: Tu és o meu Deus e eu sou teu filho. Eu encerro dando uma palavra para você que nunca foi batizado. Para você que ainda não se colocou publicamente debaixo desse senhorio do Senhor Jesus Cristo. E talvez nem dentro mesmo do seu próprio coração. Como eu disse, o dia de hoje é um dia marcante para quem se batiza. É um dia marcante para aqueles que já se batizaram. Mas hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, que não está debaixo do senhorio de Jesus. Que ao ouvir isso que nós falamos, ao testemunhar essas pessoas que se colocam publicamente debaixo do senhorio de Jesus Cristo, você também dobre o seu joelho, abaixe a sua cabeça em reverência, em serviço ao único Rei que governa sobre tudo e sobre todos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Jesus reina, quer você queira, quer não. O Senhor Jesus Cristo governa e é Senhor. Os falsos deuses são falsos, lembre. Só há um Senhor. E diz que esse Senhor está com um cetro de ferro e destruirá os seus inimigos como vasos de barro. A minha pergunta para você é: se Cristo Jesus reina e reina soberano, e só Ele reina, e não há nenhum inimigo que possa fazer frente com Ele, de que forma você deseja estar nesse reino? Como inimigo ou como aliado? Não há escapatória. O Senhor Jesus reina. E a porta da graça está aberta nesse dia. Cristo Jesus continua convocando homens e mulheres, idosos e crianças, para se inscreverem nesse exército do Senhor Jesus, a se submeterem ao seu reinado e abrir mão do que quer que seja que ficou para trás, dos falsos deuses, da falsa religião, do falso moralismo, dos ídolos construídos por mãos humanas. Mas venha, abandone o seu fardo, abandone os seus deuses, abandone tudo que você tem. Venha para esse reinado, um reinado vitorioso, um reinado que jamais terá fim, um reinado que é o que Paulo encerra aqui, o versículo 2 do capítulo 12, leia comigo. Quando ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só debaixo desse reinado do Senhor Jesus é que nós poderemos de fato viver essa vida boa, perfeita e agradável. Essa eternidade de glória, majestade, louvor, honra e paz, que não começa quando a gente morre, mas começa no momento em que nós nascemos de novo. Porque desde já nós experimentamos a glória, a paz e a bondade desse reinado, um reinado de louvor. Por isso, agora enquanto nós testemunharemos os batismos, que todos aqueles que testemunham, e vocês que celebram esse momento, sejam reafirmados e se submetam ao senhorio e ao reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Deus santo, justo e bom, o Senhor é o único Deus verdadeiro. E todos os outros são ídolos falsos, ídolos mortos, que não falam,
não ouvem e são incapazes de nos salvar. Mas todos nós, naturalmente, servimos a esses falsos deuses, a esses ídolos, ídolos do nosso próprio coração. Mas nós testemunhamos também a graça do Senhor por nós, o teu evangelho que chegou até nós, que resgatou muitos dos que estão aqui presentes hoje, para debaixo do senhorio do Senhor Jesus. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas nós constantemente voltamos aos nossos falsos deuses, aos nossos ídolos, e queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados ao Senhor. Sonda o nosso coração. Ajude cada um que me ouve aqui, meus irmãos e irmãs, a sondarem o próprio coração, por intermédio do seu Espírito, para que vejam ídolos que ainda estejam presentes em suas vidas, para que eles sejam destruídos, queimados e oferecidos para destruição, para que somente o Senhor Jesus seja Rei e soberano sobre nossas vidas. Eu peço também por aqueles que ainda não estão debaixo do seu senhorio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que as palavras de hoje sejam usadas pelo Senhor para quebrar corações endurecidos, para livrar pessoas presas a falsos deuses, falsas religiões, para submeterem ao evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós abençoamos esses irmãos que hoje se batizam, que hoje professam publicamente o reinado de Jesus sobre suas vidas, que eles vivam até o último dia de suas vidas, preservadas pelo Senhor, guardadas e servindo, adorando, glorificando, amando, imitando somente ao Senhor, o único Deus verdadeiro. É o que nós pedimos, declaramos e confessamos em Cristo Jesus. Amém.